boa noite a todos e a todas. Eu sou Adriano Vargas Freitas, sou professor da Universidade Federal Fluminense, faço parte do programa da licença, e hoje é dia 14 de novembro de 2023, nós estamos aqui juntos para mais um evento do projeto Eventos em Educação Matemática. Esse projeto faz parte do programa da licença, e hoje nós teremos a participação da professora Ana Isabel Spínola, apresentando a palestra Revisão Sistemática de Literatura, Como Fazer. E eu vou fazer uma breve apresentação da professora Ana, né, mas, antes de mais nada, agradecendo, né, o aceite pelo convite para fazer essa palestra aqui para a gente. Professora, muito obrigado. Né? E a professora Ana possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Informática pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense, atua principalmente nos seguintes temas: álgebra, álgebra linear, teoria das categorias, ensino à distância, novas tecnologias no ensino, educação inclusiva, pensamento computacional e educação matemática. Professora, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, Ana, e fique à vontade para complementar, né, a sua apresentação, algo que eu não tenha comentado, por favor. Muito obrigada, Adriano. É uma honra estar aqui, né, junto a você, em primeiro lugar, obrigada, e junto ao programa da licença, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar então, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Isabel, eu sou uma mulher, vou tentar me descrever, né? Uma mulher branca, uso óculos, estou de blusa verde, o cabelo comprido e liso. Ao meu fundo eu tenho uma porta, falo de um quarto, e atrás há portas de armário. Eu já tive a oportunidade, né, enquanto trabalhava no Estúdio de Matemática em Niterói, de participar do programa da licença, né, que foi uma alegria, que é um programa de extensão fantástico para a licenciatura de matemática, né, e eu trabalhei junto do jornal da licença, mas um dos projetos ou eventos, esse que está sob a coordenação do professor Adriano, que eu tenho muito orgulho mesmo. Parabéns, Adriano. Então, eu vou passar a apresentar aqui para a gente começar. Vamos lá. E, Adriano, na hora que eu apresentar, eu não vou mais ver, então, se tiver alguém de mão levantada ou que queira falar, é só chamar. Pode deixar. Tá bom? Tá legal, deixa que eu te dou esse apoio. Conta comigo. Tá joia. Perfeito, Ana, já estamos vendo já. Tá? Então tá. Então, continuando aqui a minha apresentação, né? Aqui eu me coloco como professora Ana Isabel, que é o título que eu mais tenho felicidade, alegria e orgulho de ter, né? De carregar. E coloco aqui também os dois grupos de pesquisa que eu participo, que é o grupo de Etnomatemática da UF, do qual o professor Adriano também participa, e o grupo TCAD+, do qual eu passei a participar na época que eu fiz o pós-doc, onde comecei a trabalhar com o pensamento computacional e inclusão também. Tá? Então, o assunto que a gente escolheu falar foi como fazer uma revisão sistemática de literatura, tentar ajudar, né, porque tem muitos detalhes, e aí eu vou tentar ajudar, de algum ponto de vista, né, um caminho para fazer isso aí. Tá? Primeira fonte que eu vou citar, depois lá no final eu vou botar todas as fontes, mas a primeira que eu pego todas as definições, tá, é do Galvão e Ricarte, um artigo de 2019. Então, eu pensei como roteiro isso aqui, né? Falar, antes de chegar ao como fazer, eu vou falar o que é, por que fazer. Eu acho que essas duas perguntas são importantes, né? O que é para a gente se entender, né? Afinar aqui o nosso discurso sobre o que a gente está falando. Em segundo lugar, por quê, né? O que justifica fazer uma revisão sistemática de literatura, e aí sim a gente começa a falar como. Então, o meu ponto maior aqui é esse, do como fazer, em que eu apresento as etapas e 80% da apresentação, tá? E aí depois eu passo a explicar alguns protocolos que existem, alguns softwares de suporte à análise qualitativa, né, ao final da coleta de dados.
Depois, alguns softwares também que dão apoio ao relato dessa revisão. E não só o relato, né? Na verdade, a documentação toda. Né? Então, tem alguns softwares que ajudam muito, porque é uma metodologia trabalhosa. Né? Então, às vezes, a gente esquece de um detalhe ou outro e alguns softwares ajudam muito. Né? No final, eu falo um pouco sobre recursos de inteligência artificial, em que eles podem ajudar e quais. Né? E, por fim, as referências, tá bom? Então, essa aí é meu roteiro. Então, antes de mais nada, né, sobre o que é a revisão sistemática, só para lembrar, tem muitos tipos de revisão de literatura e que eu não vou falar de nenhuma delas, tá? Então, a gente vai falar da revisão sistemática, né? Mas existem outras. Então, existem revisões narrativas, integrativas, as tradicionais mesmo, revisão de literatura tradicional, as bibliométricas, revisão de escopo, de mapeamento, as de meta-análise, que tem fortemente, né, análise estatística, né, para sintetizar os resultados, o de escopo, uma revisão de escopo sistemático, de mapeamento sistemático, revisão de literatura exploratória e outras mais. Tá? Então, já teve autor que listou 14 tipos de revisão de literatura. Tá? Então, tem muitos tipos diferentes, então, eu não vou falar sobre as outras, a gente vai falar dessa, que é a revisão sistemática. Tá? Então, a revisão sistemática é um método de pesquisa. Então, esse autor aqui, ele fala, que é o Galvão, tá? Esse primeiro que eu citei, ele fala que é um método de pesquisa que surgiu na área da saúde e que passou a ser usado em todas as áreas. Tá? Esse aqui que eu já tinha falado, né? Grant e Booth, 2009, identificaram 14 tipos diferentes de tipo de revisão de literatura, né? Então, né, aqui eu coloco duas observações. A primeira é do Kitcham, de 2007. É uma autora da área de engenharia de software, que também fez um protocolo, né? E a gente vai falar um pouquinho dele também, mas quando eu falo a área dos autores, não quer dizer que seja só para aquela área, não, tá? Muito pelo contrário. Quando eu falo que algumas foram feitas, por exemplo, para a área médica, outras áreas passaram a usar. Essa aqui também foi baseada em engenharia de software, mas outras áreas passaram a usar também, tá bom? Então, aqui a Kitcham fala que é uma forma de estudo secundário que utiliza uma metodologia bem definida para identificar, analisar e interpretar todas as evidências disponíveis relacionadas a uma pergunta de pesquisa específica, de maneira imparcial, em certo grau, e passível de ser repetida. Né? Eu gosto dessa definição porque, nessa definição, primeiro, ela coloca que é um estudo secundário. Então, aqui ela já fala que eu não vou analisar, por exemplo, outras revisões. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou analisar estudos primários, né? Que são os artigos que estão me dando essa fonte primária de dado. E aí vai ser uma metodologia bem precisa, né? Para eu identificar, analisar, interpretar evidências. Vai ter que estar relacionada a uma pergunta bem específica, né? E passível de ser repetida. Né? Então, a revisão sistemática ela tem que estar relatada de uma forma que qualquer pessoa possa replicar, né? Possa refazer os seus passos e comprovar aquele seu resultado. Tá bom? Esse autor fala que é uma modalidade de pesquisa que segue protocolos específicos e busca dar alguma logicidade a um grande corpus documental. Essa é outra questão, né, que normalmente hoje, né, com acesso a grandes bases de dados, como a gente tem hoje, você tem um corpus documental muito grande. E aí, como lidar com isso? Por isso que eu falo ali de alguns softwares para ajudar a gente, porque você não pode desprezar artigos, né? Só porque tem muito, vou trabalhar só com esses aqui. Não pode, né? Se você está realmente querendo responder uma pergunta de pesquisa e saber o que está sendo estudado e concluído, você não pode escolher, né, quem que você vai excluir, tá certo? Então, você tem que saber lidar com esse grande corpus documental. Aqui eu trouxe na verdade, é um print do artigo, de 2 artigos, né, do título e onde foram publicados. São 2 artigos que tratam da qualidade das revisões sistemáticas. Tá? Então, o que acontece é que eles falam aqui, e vários outros artigos também falam, é que
em geral, não em geral, algumas revisões estão pecando, né, pela falta de qualidade. No sentido de que, como tem várias outras revisões, nem todas são sistemáticas. Então, às vezes, a gente pega um artigo que diz que é uma revisão sistemática, quando não é uma revisão sistemática. Porque, para ser uma revisão sistemática, ela tem que seguir algum protocolo, então tem um checklist de coisas que você tem que verificar, e isso acaba comprometendo, né, as conclusões, né? Então, já tem alguns artigos falando desse problema, né, da avaliação de qualidade de algumas revisões. Tá? Então, acertado sobre o que é uma revisão sistemática, né, vem a questão de saber por que fazer, né? Por que a gente faz revisões sistemáticas? Né? Então, primeiro que ela evita duplicação de pesquisas, né? Ela permite o reaproveitamento e aplicação de pesquisas em diferentes escalas e contextos, né? É uma metodologia que você consegue reaproveitar e reaplicar, né? Porque ela está muito bem detalhada, permite observar possíveis falhas em estudos realizados, né? Permite conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo com características específicas, permite otimizar recursos disponíveis, né, em prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos que subsidiam a ciência. Tá? Ela resume evidências, então isso é muito interessante, porque ela pega uma série de artigos sobre aquele tema e ela vai resumir evidências que existem, né, sobre um tratamento, sobre uma tecnologia, sobre... Em geral, resume evidências empíricas, né, de benefícios, de limitações, de um método ágil específico, e, na verdade, características, às vezes, né, de um certo contexto, de uma certa população, de um certo problema, enfim, né? Identifica lacunas, é uma outra questão interessante, quando você faz esse levantamento, né, o aprofundamento em um volume grande de artigos sobre o tema, de maneira sistemática, você consegue identificar lacunas na literatura, para poder sugerir, né, áreas de investigação adicional, para trazer uma contribuição maior. Então, permite você propor temas, problemas, hipóteses, metodologias, enfim, né? E menos provável de obter resultados tendenciosos em função desse rigor metodológico, né? Embora não proteja contra o viés de publicação nos estudos primários. Então, você pode estar trabalhando com algum estudo primário que tenha viés e você acabar usando e reproduzindo isso, né? Então, a gente vai agora para as etapas, né, de como fazer, de fato, a revisão. Então, eu diria que tem 4 fases, tem autores que não colocam a análise como sendo uma fase distinta, né? Eu coloquei aqui essas 4. Então, a primeira, de planejamento, a segunda fase de condução, a terceira de análise dos resultados e, por fim, o relato da revisão. Todas são importantíssimas, né? Então, o que a gente percebe, às vezes, que as pessoas pecam em não fazer o planejamento, ou seja, já começar a revisão já conduzindo a pesquisa, e isso é problema. Tá? Então, o ideal é você realmente fazer o planejamento. Uma outra característica que eu esqueci de falar aqui é que as revisões elas devem ser feitas em equipes. Tá? Um dos critérios que, às vezes, as pessoas não aceitam artigos de revisão é quando você submete sozinho, porque ela realmente exige equipe, no mínimo 2 pessoas, mas o ideal mesmo seria o mínimo 3 pessoas, porque a gente vai ver que tem a etapa de avaliação, de inclusão e exclusão, que o ideal é que tenham 2 pesquisadores fazendo o mesmo trabalho independentemente, e se tiver alguma discordância, que tenha um terceiro, quer dizer, depois de discussão, né, se permanecer a discordância, que tenha um terceiro para poder desempatar. E isso... e amadurece muito, né? Então a gente fala em equipe mesmo, né? De no mínimo 3 pessoas, aceitando 2, para fazer todo o desenho do protocolo que você vai usar. Então, você vai definir nesse planejamento quais os objetivos, qual a pergunta norteadora. Ela não sai assim do nada. A pergunta, às vezes, de tanto mexer nas bases, de mexer nos arquivos, você vai cada vez mais lapidando a sua pergunta, né? E, às vezes a gente tem uma ideia inicial da pergunta que você quer fazer e você percebe que ela está incompleta ou que ela não está dando todos os dados do contexto, e aí acaba vindo artigo que não está falando sobre o que você quer estudar. Então, a pergunta norteadora ela vai sendo lapidada,
né? Mas, então, tudo isso é feito na etapa de planejamento, né? Você tem que definir qual é a sentença de busca, né? Então, eu vou lá para as bases de dados fazer busca sobre o tema. A gente faz 1000 testes, né? Até concluir, olha, essa sentença aqui que a gente vai usar. E essa sentença é importantíssima, por exemplo, né? Porque é ela que vai definir quais os artigos que você vai ter, né? Que são os seus dados, porque às vezes a gente usa mal essa sentença e aí não vem artigos relevantes que têm evidências que você precisaria, né? Então, você precisa definir quais são as fontes, ou seja, fontes que eu digo aqui, quais são as bases que você vai usar, que a equipe vai usar. Então, isso tem que ser definido coletivamente. Que base que a gente vai usar? Tem que definir, até porque todas essas decisões que são feitas na etapa de planejamento, lá no relato, elas têm que aparecer e mais justificadas, né? Por que você usou essa e não usou aquela? Porque tudo isso vai ter relação com as evidências, quer dizer, relação com as conclusões que você tirar no final do seu trabalho, tá? Os critérios de inclusão e exclusão também é outra coisa que não é imediata, né? Você tem que discutir para saber quais os critérios para incluir artigos. Você teve lá milhares de artigos. Quais que serão incluídos e quais serão excluídos? Com que critérios, né? Então, você tem que ter critérios muito bem definidos, a gente vai falar sobre isso. Os critérios de avaliação de qualidade também, tá? Então, nos textos sobre revisão sistemática, eles colocam que uma revisão sistemática ela tem que ter avaliação de qualidade dos artigos, tá? A gente vai falar sobre isso também. Sobre que ponto de vista? Sobre o seu ponto de vista de pesquisador, né? Que você não se coloca fora da pesquisa, né? Então, da equipe, na verdade, tá? Então, isso aqui é uma etapa que toma tempo, tá? Então, é importantíssimo realmente a gente dedicar tempo a essa etapa do planejamento, onde você vai se ambientando com a sua pergunta, com o seu problema, tomando essas decisões antes de botar a mão na massa de fato, tá? E aí você passa para a etapa de condução, né? Onde você vai importar os arquivos, que aí tá, você já decidiu essas coisas todas. Deixa eu só falar logo, porque lá no fim vai ficar mais claro, quando eu for falar de softwares que ajudam no registro, então tem softwares, por exemplo, o Parsifal, que eu vou falar dele, ele, nessa etapa de planejamento, ele é maravilhoso, porque ele tem várias janelinhas em que você vai botando essas decisões, né? Qual é o objetivo? Você vai lá e preenche. Qual é a pergunta? Você vai lá e preenche. Então, ele vai juntando em janelinhas e, no fim, ele te ajuda a ter todas essas informações para você fazer o seu relato, né? Ele não te dá texto, mas ele te dá tudo resumidamente para você poder fazer o seu relato. Então, realmente ajuda muito porque são muitas decisões. E mais, ele permite o compartilhamento. Então, se eu estou fazendo a pesquisa contra 2 pessoas, elas também têm acesso ao mesmo software, né, online, e a gente pode compartilhar aquela revisão que a gente está fazendo, né? Então, esses softwares realmente são muito úteis, tá? Então, nessa condução, depois disso, você tem que importar os arquivos, você tem que selecionar, encontrar as duplicados, ou seja, botar a mão na massa mesmo, né? Executar a avaliação, extrair os dados, tudo aquilo que você planejou, você vai conduzir. Depois que, no final das contas, você já decidiu quem é o seu corpus de análise, aí você vai fazer análise, né? E aí vai depender se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Aí o que eu vou colocar aqui são indicação de alguns softwares de análise qualitativa que ajuda, né? Porque software nenhum faz a pesquisa, é o pesquisador que faz, né? Mas eu recomendo alguns softwares que ajudam na análise qualitativa. Então, se você for fazer uma análise de conteúdo, né, segundo a Bardin, você pode usar, você pode fazer, mas aí alguns softwares vão te ajudar a se inspirar, a realmente analisar, porque são muitos dados, tá? E, por fim, o relato da pesquisa, tá? Da revisão. Esse aqui é um autor, né? São vários autores, na verdade, de um livro sobre metodologia de pesquisa que está disponível nesse endereço, tá? É da SBC. E aí, por exemplo, ele coloca aqui as etapas sem a quarta etapa, né? Quer dizer, a análise está aqui dentro, né? A interpretação dos resultados, ele bota dentro da condução, né? Eu já não colocaria, tá?
Então, vamos lá. Então, na etapa do planejamento, todas as decisões têm que ser planejadas previamente, como eu estava falando, tá? Então, aqui eu botei algumas coisas que precisam ser decididas, né, no planejamento, uma vez identificada a necessidade da revisão. Então, na verdade, eu botei aqui de novo, né? Existe realmente necessidade dessa revisão? Já não existe outra revisão sobre esse tema? Né? Qual o protocolo que a gente vai seguir? Tem vários protocolos, né? Então, também tem que ser definido aqui. Qual é a sentença de busca para identificar os estudos primários? Quais as questões precisas que norteiam a pesquisa? Estou voltando aqui, que já estava escrito lá, né? Quais as bases de dados que a gente vai usar? Como que a gente vai fazer a seleção? Né? Quais serão os critérios de inclusão e exclusão? Qual será o protocolo de avaliação dos estudos? Quais os dados que a gente vai extrair? Porque a gente não vai trabalhar com todos os dados que estão em todos os artigos, né? Quais que a gente está focando para responder? Todas elas têm que estar alinhadas com a nossa pergunta. O que a gente está investigando, né? Quais os softwares você vai usar, né? Então, para gerenciamento, por exemplo, você tem um grande volume de artigos, né? Tem alguns, Zotero, Mendeley, que são para gerenciar esses artigos, eles baixam, eles já resumem qual é a citação, qual é o objetivo, tem várias informações já separadinhas. A organização da RSL, como eu falei com vocês, o Parsifal e tem outros, né, que são para você ir organizando os dados e depois ajuda no final para escrever. E análise de dados, eu botei alguns aqui, o Iramutec, o Alcest, NVivo, o MaxQDA, que são vários que são para fazer análise qualitativa, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, que é a identificação da necessidade, né? A equipe tem que se perguntar, né? Qual é a real necessidade, motivação e relevância para realizar uma nova revisão sistemática de literatura. E isso tem que estar no seu capítulo, ou na sua seção, se você vai estar escrevendo um artigo, né? Na sua seção de introdução, né? Justificando a necessidade dessa sua revisão nesse tópico de pesquisa, considerando, por exemplo, que já existe. Então, o fato de já existir uma revisão naquele tema não quer dizer que não justifique a sua, tá? Mas o que diferencia a sua da outra que já existe? Tá? Então, isso precisa ser colocado numa sessão de introdução. Né? Ou a metodologia de análise é outra, ou os dados que são analisados são outros, ou as bases são outras, alguma coisa, né, diferencia, e isso tem que ser posto, né? Você pode fazer uma nos mesmos termos de uma que já existe, mas você pode atualizar, porque pode ser uma revisão que foi feita até um determinado ano e você está estendendo, né? O seu recorte temporal é maior, também serve. Você também, é uma dica, né? Você estudar outras revisões existentes para você responder o porquê, né, da necessidade da sua revisão, tá? Aqui, eu tenho aqui o link, né? Depois o Adriano eu posso disponibilizar para ele botar no site esses slides, né? Que tem aqui. Podemos sim. Tá? Que esse aqui não vai, é lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gosto muito desse esquema, porque ele fala das perguntas de pesquisa e exemplo. Eu acho isso aqui fantástico, né? Perguntas exploratórias, base rate, relacionais, causais, de design. E aí ele vai dando tipo de pergunta, né? Aqui, por exemplo, os existenciais, né? As exploratórias. Entender e esclarecer características de um fenômeno, né? Existe? X existe? As descritivas e classificatórias. Como o X é? Quais são as propriedades? Como pode ser categorizado? Como pode ser medido? Qual o propósito? Quais seus componentes? Como que os componentes se relacionam? Quais são todos os tipos de X? As comparativas, né? Como que X é diferente de Y? Os base rates, né? Da frequência, né? Quão frequentemente X ocorre? Vou pular aqui, né? Os relacionais X e Y estão relacionados, né? As ocorrências de X se correlacionam com as ocorrências de Y, X causa Y, X impede Y. Então, tem uma série de orientações aqui quanto à pergunta que eu acho bem interessante, tá? E para a pergunta também tem algumas abordagens, eu não botei todas aqui, para você formular a pergunta, né? Então, tem a PICO, vou botar só a PICO e PECO, mas tem outras, tem a PICOT, enfim. E são iniciais, né? Então, a PICO, ele dá aqui os elementos que tem que ter na sua pergunta, né? Então, o P faz referência à população, ao paciente ou ao problema, né? Então, qual é a população
que você está estudando, ou seja, a sua pergunta tem que conter qual é a população, qual é a intervenção, qual é o controle ou a comparação e qual é o odd outcome, né, de desfecho, né, que você espera ali, né? E o PECO, ele já é mais para esse, em vez de intervenção, ele fala de exposição. Tem outras abordagens para formular pergunta que são bem da área, por exemplo, de ecologia, enfim, para cada. Aqui eu até boto pico, peco, picot, PICOD, PICO, PVO, tem vários que eu esqueci de botar, está tudo em branco aqui, não está dando para enxergar, tá? E aí eu boto aqui esse endereço do YouTube, é um vídeo bem interessante que ele fala da diferença de todos esses aí, dessas formulações, tá? De pergunta. Cada uma delas significa uma coisa, né? Para orientar, para a sua pergunta ficar mais fechadinha possível, tá? A sentença de busca, né? Que também é algo que você está lá definindo com a sua equipe. Então, você tem primeiro listar as palavras-chave, né, relacionadas ao teu foco de pesquisa, listar sinônimos, porque às vezes você bota uma palavra, não usa o sinônimo, e aí tem um artigo que usou o sinônimo e que você não pescou, né? Traduções para o inglês, porque em inglês sempre vai ter o abstract em inglês, então é importante você botar palavras-chave em inglês. Fazer testes é extremamente importante, porque você vai vendo, de acordo com o que está vindo para você, se tem a ver com o que você quer ou não, né? Você pode consultar outros especialistas do tópico de pesquisa para validar o seu string de busca. Tá? Eu dei um exemplo aqui de uma revisão que eu fiz, que era sobre o ensino de matemática para estudantes com deficiência visual. Então, por exemplo, a sentença que eu usei foi essa comprida, né? Então, eu botei visual impairments ou visually impaired, botei em inglês, né? Ou o blind student, ou deficiência visual, ou deficiente visual, ou aluno cego, ou estudante cego. Então, várias formas, né, de se apresentar, e matemática, educação matemática, e aprendizagem de matemática, ou educação matemática, ou aprendizagem de matemática, enfim, você vai botando de acordo com o que você quer, você vai formando o seu string de busca, e quanto mais completo, né, melhor. E você pode também usar a inteligência artificial para auxiliar na construção da sentença, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos de inteligência artificial, está escrito errado aqui, está faltando um G aqui da inteligência, que vai te ajudando nisso aqui. Então, você vai, ao mesmo tempo que você vai fazendo testes, você pode jogar em algum app desse que vai te ajudar a formar essa sentença, tá? Então, eu não sei se vocês usam, né, conhecem, acho que a maioria deve conhecer, né, a plataforma, né, de periódicos da CAPES, onde você tem várias bases de dados disponíveis, né? Então, quando você acessa sem entrar pela universidade, você, por alguma universidade a que você esteja vinculado, você tem acesso como uma pessoa qualquer, então o teu acervo acaba sendo menor. Então, uma forma de você ter acesso, né, a artigos gratuitos, porque tem artigos pagos também, né? Mas vários que são pagos, a gente consegue ter acesso gratuito e acesso ao texto completo se você entrar pela universidade, que é aqui, né, esse acesso CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada, né? E aí você entra aqui, vai botar qual é a universidade que você pertence, e aí você faz o login com a sua senha, e aí você tem acesso muito mais ampliado, né, a essa plataforma de periódicos, tá? Se você não entrar com acesso, digamos assim, privilegiado, né, que, na verdade, as universidades, elas pagam assinaturas, né? Então, não é que seja gratuito, alguém paga, né? Nós mesmos pagamos, no final das contas, né? Então, no portal de periódicos, por exemplo, você tem acesso a diversas bases, eu botei algumas aqui, né? Então, você tem o Google Acadêmico, você fala, o Google Acadêmico eu também posso acessar do lado de fora? Pode, mas o que vem quando você acessa pela instituição é muito mais, tá? Muito mais completo, né? Então, você tem o Google Acadêmico, ERIC, Scopus, o I3E, a Science Open, Emerald, ou seja, tem muitas bases de dados, repositórios institucionais, tá? Então, tem muitas. Então, você tem que escolher essas bases. Em geral, você escolhe de acordo com a área, por exemplo, a área de educação
A gente usa muito a ERIC, né, que é uma base que tem muito... Ela traz diversos periódicos, né, da área de educação. O Scopus é uma das mais completas que tem, mas, por exemplo, nessa minha busca que eu fiz de ensino de matemática para cego, aprendizagem de matemática por deficientes visuais, eu usei uma PubMed, né, que é da área de medicina, e veio muito artigo também de educação. Então, você tem que saber realmente testar, perguntar, para saber que bases você vai usar. Tá? Então, como escolher, você pode consultar especialistas, né? Se você está fazendo algum trabalho, consulte o seu orientador, né? Você pode pegar outras revisões também, sistemáticas, para consultar, porque uma revisão sistemática, certamente, ela vai dizer quais as bases que ela usou, e se ela está no mesmo assunto que você está trabalhando, é uma boa dica, né? E o uso de inteligência artificial também pode perguntar para diversos aplicativos de inteligência artificial que bases usar para tratar determinado problema, né? Então, um deles que eu recomendo é o Perplexity para isso, né? Ele indica artigos relevantes e ele indica bases apropriadas, né? Você perguntando a ele, e muito mais. Ele faz muito mais do que isso, tá? Eu estou só indicando esse, por exemplo, para você definir as suas bases. Os gerenciadores, eu já tinha falado lá do Zotero, do Mendeley, né? Mas tem outros, né? Esses softwares, por exemplo, esse textinho, eu gerei no Perplexity, tá? Eu pedi a ele exemplos, e são esses mesmos, são os mais usados, e eu uso o Zotero, por exemplo, eu nunca usei esses outros, tá? Mas são softwares realmente para você buscar e organizar sistematicamente os artigos disponíveis. Então, eu fui lá nas bases, e aí você tem um plugin para o Zotero, e aí dali ele já baixa aqueles PDFs todos que você tem disponíveis e bota no seu computador, tá? Então, além de trazer os dados importantes, como o nome completo dos autores, dos artigos, o periódico, onde estão publicados, os títulos, traz o resumo, traz outras informações que são pertinentes para a sua revisão, tá? E análise bibliométrica. Então, esses gerenciadores também, como a gente está lidando com muito artigo, não dá para a gente chegar naquelas bases, baixar e ficar botando nas pastinhas do nosso computador, porque uma hora você vai se perder. E, além do mais, essa coisa de ter esses dados aqui já organizadinhos te poupa muito trabalho, tá? Então, a recomendação é que você escolha um para aprender a usar e use, tá? Quando eu fui aprender esses softwares, eu fiquei na dúvida entre o Zotero e o Mendeley, que o Mendeley é muito usado e ele é muito referenciado nas bases de dados. O meu critério para escolher o Zotero foi saber que ele vai ser descontinuado. Então, já que eu tinha que aprender algum, eu resolvi aprender o Zotero, tá? E além, depois, quando falar do registro, eu vou explicar melhor. Mas você tem as bases de dados principais e você pode justificar também na sua revisão outros repositórios que não estão lá na base de dados da CAPES, tá? De acordo com a sua pesquisa e que sejam relevantes para você. Então, vou dar um exemplo. Como eu fiz essa pesquisa sobre pessoas com deficiência visual, né, estudo de matemática, eu achei extremamente relevante consultar a base de dados do IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que tem uma revista, né, de publicação científica que é extremamente relevante na área. Então, eu botei à parte, e não está nos periódicos da CAPES, né? Então, eu botei à parte como um repositório extra, né, fora de lá daquelas bases, e usei artigos, também fiz uma busca lá, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma biblioteca digital da Sociedade Brasileira de Computação, tá? SBC OpenLib, só para dar um exemplo. Então, eles têm todas as publicações aqui deles, tanto da revista quanto de todos os eventos deles, estão todos reunidos aqui. Então, se você for dessa área, ou se você estiver pesquisando alguma coisa relacionada, é interessante você usar essa base também, tá? Então, esse exemplo é esse que eu falei aqui, a revista Benjamin Constant, que tem vários dossiês temáticos e tem várias publicações, por exemplo, ensino de matemática também. Então, eu achei relevante incluir essa base de dados também. E aí, de acordo com o seu problema, você vai selecionar, né, alguma base extra, né?
também pode botar alguma fonte específica. Então, eu, por exemplo, participo de duas sociedades, né, científicas, a Sociedade Brasileira de Computação e a SBEM, né, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Essas duas sociedades têm suas revistas, né? Então, a SBC tem a revista da SBC, mas a da Informática na Educação tem essa revista, né, Revista Brasileira de Informática na Educação, que é uma fonte importantíssima na área. Então, você pode incluir, né? Falei, vou fazer busca aqui na base de dados dessa revista. E aí, outra fonte também, outra forma de descobrir bases de dados é esse aqui, por exemplo, essa revista, RB, né, que é a Revista Brasileira de Informática na Educação, lá no site aparece isso aqui. O que é isso? Ele diz assim, atualmente a RB é indexada nas seguintes bases. Então, ele diz quais as bases em que você encontra artigos dessa revista. Então, por exemplo, aqui, ó, o Google Scholar, né, que é o Google Acadêmico, e esses outros todos aqui, DIONET, Crossref, todas essas aqui estão lá no central lá de periódicos, né, no portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, aqui você dá uma olhada no nome das bases. É outra maneira também de você saber quais usar. Também temos, por exemplo, como eu falei, da outra sociedade, o RIPEM, né, que é a Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que é da Sociedade das SBEM, né? Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Também é uma fonte importante, então eu posso julgar importante e posso justificar na minha pesquisa que eu também estou fazendo aqui pesquisa específica. Ou eu posso olhar lá no site, né, da RIPEM, ele diz os principais indexadores. Então, ele já me diz, olha, as bases onde você encontra artigos da RIPEM. E aí você, quando for, por exemplo, essa aqui, LatinDex, aí eu vou lá e boto nessa base também para procurar, né, de Adorim, enfim, essas todas aqui. Eu vou encontrar artigos não só da RIPEM, mas também de outras que vão me interessar, porque certamente, né, vai estar relacionado ao mesmo assunto também. Então, uma boa forma de escolher bases também é essa, né? Você vai pela revista que é relevante para você, para sua área, e vai lá no site ver quais são os principais indexadores, tá? Então, vamos lá. Critérios de inclusão e exclusão. De inclusão, primeiro, eu não listei aqui, botei os de exclusão, mas de inclusão você vai botar, por exemplo, tá no recorte temporal, por exemplo, que você escolheu, tá? Então, vamos lá. Critério de exclusão. Eu posso excluir estudos secundários, né? Isso aqui não existe um consenso. Como eu falei, eu estou excluindo revisões, senão eu vou fazer revisão da revisão, tá? Então, eu já tinha falado isso antes, né? Então, a revisão ela vai lidar com estudos primários. Então, se eu entendo isso, eu vou ter que excluir os secundários. Mas eu já vi várias revisões sistemáticas que usam outras revisões sistemáticas. Então, enfim. Mas eu excluiria, tá? Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho aprendido, eu excluiria os estudos secundários. Artigos resumidos, livros. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa só em artigos, eu vou tirar os livros, vou tirar os relatórios técnicos e outras formas de literatura cinza, que eu já vou falar, né? Que são publicações não revisadas por pares. Artigos redundantes de mesma autoria, isso aqui eu percebi, às vezes são artigos que são redundantes, né? Mesma autoria, o mesmo grupo que tem vários artigos, então você pode excluir, né? Alguns, você considera o que for mais completo, e outros critérios de exclusão para restringir os resultados de uma forma direcionada, de acordo com o que a sua equipe decidir que vai tirar, né? Então, o que é chamado, né, de literatura cinzenta, né, gray material, também não existe consenso. Eu já vi vários artigos falando sobre revisão sistemática, dizendo que não aceita nenhum tipo de material cinza. Já outras fontes já diz que aceita, né? Porque aqui, para relatórios, teses, né? Enfim, trabalhos de conferência não publicados, regras técnicas e recomendações, traduções, artigos impressos em determinados periódicos, documentos oficiais, literatura de propaganda industrial, trabalhos em andamento, patentes, relatórios de pesquisa de organizações e instituições. Tá? Então, não é demérito nenhum em relação a esse material. Tá?
É simplesmente porque não são artigos revisados por pares, né? Mas elas podem dar informações muito relevantes que não estão disponíveis, né, em fontes acadêmicas. Mas aí ele fala, entretanto, é essencial avaliar criticamente a qualidade e a credibilidade da literatura cinza, pois ela pode não passar por processo rigoroso de revisão. Essa que é a questão, tá? Não vou entrar em detalhes também, botei aqui, isso aqui, na verdade, por esse título, vocês acham isso aqui é um vídeo do YouTube, só para dar um exemplo de outras formas de você ter critérios de inclusão e exclusão. O PRONOC, por exemplo, é um critério de inclusão e exclusão, é uma aplicação prática que é baseada em indexação, né, índice, né, da qualidade dos periódicos onde estão publicados os artigos e a própria número de citações dos artigos, tá? Inclui outros critérios, tá? Então, eu recomendo, né, que esse vídeo é bem interessante, ele dá lá... Teve uma vez que eu apresentei sobre revisão que eu entrei nos detalhes sobre esse método do PRONOC, que eu achei interessante, mas acaba que fica muito extensa a apresentação, então, dessa vez eu resolvi não falar especificamente, tá? Sobre isso aqui, mas recomendo que quem quiser se inspirar, né, com novos critérios de inclusão e exclusão, é interessante. Era aí só um minutinho, porque eu pulei. Aqui. Fator de impacto, né, da produção de periódico é o que o PRONOC usa, né, o índice do jornal da citação, né, que é o JCR, ou o índice da SAIMAGO, que é o SJR, são índices que são levados em conta ali naquele método, tá? Também você pode colocar como sendo o seu fator de inclusão ou exclusão, né? Índice abaixo de tal vai ser excluído, não sei. Depende do tipo de pesquisa que você está conduzindo. Então, o processo de seleção ele é um funil, né, em que você começa com um monte de artigos, e aí você vai aplicando critérios de inclusão, de exclusão, e você acaba lá com o seu corpo de análise bem menor. Tá? Então, o processo ele começa com a aplicação de filtros automáticos, né? Então, cada base que você entrar lá no portal de periódicos da CAPES vai ter seus filtros automáticos. O problema é que cada base tem seus filtros, né? Então, não dá para fazer o mesmo filtro para todo mundo. Os filtros que você usar também tem que estar relatados no seu artigo final, tá? No seu relato de pesquisa. Os da área da saúde, da medicina especificamente, as revisões são registradas, tá? Que aí, às vezes, o artigo não tem espaço para você colocar tantos detalhes, mas ela está registrada em algum lugar e o artigo não vem tantas informações. Mas, enfim, cada base vai ter os seus filtros, e aí você pode separar, posso tirar artigos que sejam de outras áreas, eu posso tirar artigos que não sejam de livre acesso. Enfim, existe um outro critério que também é passível de discussão, que é quando a língua, o idioma, tem gente que coloca um idioma, alguns idiomas, né, como sendo fator de critério de inclusão. Se não for daquele idioma, é fator de exclusão. E eu mesma já fiz isso, só que depois, lendo mais sobre revisão sistemática, hoje isso não é mais aceitável, né? Porque às vezes você está pesquisando sobre um tema e que pode ter um artigo de extrema relevância numa língua que você excluiu, né? E hoje em dia você tem como fazer traduções e boas traduções, então não justifica você perder bons resultados por causa de idioma. Tá? Então, não é um bom critério de exclusão, né? Alguns textos mais recentes falam isso. Então, a primeira fase é uma fase em que você faz leitura somente de título, resumo e palavra-chave. Então, você teve lá aquele número, então já aplicou os filtros disponíveis nas bases, aí ficou lá com um certo número. Aí você faz a primeira fase, né? A primeira leitura, que é título, resumo e palavra-chave. Só de ler essas três coisas, você vai aplicando os seus critérios de inclusão e exclusão, né? Então, o primeiro critério é se está alinhado com a sua questão de pesquisa. Está alinhado? Que às vezes não está. Fica bem claro, só de ler essas três coisas, que não está alinhado, né? Então, exclui ele.
E a aplicação também daqueles outros critérios que você já decidiu com a sua equipe. Então, feita essa primeira etapa, né, na verdade é a primeira, mas já é a segunda, né, é a primeira, digamos, feita pelos pesquisadores. E aí depois você vai partir, né, para a leitura completa de um número menor de artigos, né? E aí, nesse processo de leitura completa, de novo, você vai aplicar os critérios, porque ao ler o artigo completo, você vai aplicando os critérios, você vai tirar vários, né? Porque essa leitura inicial não foi suficiente para você excluir um artigo, por exemplo, mas quando você faz a leitura completa, você acaba tirando, tá? Então, o que acontece normalmente é que você fica com milhares de artigos encontrados inicialmente e você passa para dezenas, às vezes centenas, de selecionados para análise, tá? Então, é esse processo que isso tudo faz com rigor, tá? Então, bom, aí você selecionou. Então, são esses aqui que vão ser analisados. Aí que começa a pesquisa de verdade, né? Vai começar a coletar informações comparáveis desses artigos todos, né? Então, as datas, o país de realização, qual a população estudada, a intervenção realizada, a metodologia empregada, os desfechos encontrados, para você poder comparar, né? Um estudo com o outro, né? Então, é uma etapa da pesquisa. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa que eu já tinha falado é definir o protocolo de avaliação de qualidade, né, que é obrigatório ter numa revisão sistemática, né? Então, ela fornece mais detalhes para você aplicar critério de inclusão e exclusão, né? Porque você pode chegar à conclusão, por exemplo, que o artigo tem tudo a ver, está alinhado com a sua questão de pesquisa, mas quando você vai fazer a leitura completa da metodologia e vai aplicar o seu protocolo de avaliação, você sentiu que a metodologia não é robusta, por exemplo. E aí as conclusões que os autores chegaram não são confiáveis, por exemplo, não de acordo com a metodologia, por exemplo. Então, é uma forma de você fazer um critério de exclusão, tá? Permite investigar diferenças de qualidade, né? Se as diferenças de qualidade explicam diferença de resultados. Às vezes, você vê artigos que chegam a resultados diferentes. E aí você pode ver se isso está relacionado com a qualidade que você colocou ali. Eu não gosto muito dessa palavra de qualidade, que parece que você está desmerecendo o trabalho de outros autores, tá? Mas é muito importante dizer que é de acordo com seus critérios, tá bom? Ele dá peso à importância de estudos individuais quando os resultados são sintetizados, então ele vai colocando pesos, então ele tenta medir importância de acordo com o que você quer, tá? Não é um critério que seja universal, né? Então, ele pode guiar recomendações de trabalhos futuros e pode guiar a sua própria interpretação de resultados, tá? Então, um exemplo, esse aqui tem a fonte aqui embaixo, é um exemplo de instrumento de avaliação, bem simples, em que ele bota 1 ou 0, sim ou não, tá? Se a amostra é aleatória ou toda a população, se a amostra é livre de viés, se o tamanho da amostra é adequado, se o método diagnóstico está padronizado, enfim, tem uma série de critérios que para esses autores, para esses pesquisadores, fazia sentido, tá? Antes de continuar, o software que eu vou falar, que é o Parsifal, por exemplo, ele, lá dentro, quando chega na hora da avaliação, ele mesmo já tem os itenzinhos para você colocar lá quais são os critérios, e aí, normalmente, eu, por exemplo, fiz um que eu botei 0, meio e 1, né? Botei 10 critérios, então, no máximo, ia te ter nota 10, 0, meio, 1, né? Então, se atendia parcialmente, ou se não atendia aquele critério, tá? Então, também ajuda muito na hora de fazer isso, tá? E aí, o relato da revisão, ele tem que ser transparente, ele tem que ser completo e preciso, tá? Completo no sentido de que você tem que explicar por que cada decisão foi tomada, o que foi feito, o que foi encontrado, e também o como que foi analisado, né? Então, um bom caminho para você acertar, fazendo uma revisão sistemática, é escolher um protocolo e seguir rigorosamente o protocolo, porque esse protocolo, na verdade, o que são os protocolos? São checklists, tá?
que vão dizer exatamente ponto a ponto, passo a passo, o que você vai fazer, para você até não esquecer, tá bom? Então, voltando aqui no nosso roteiro em andamento, né? Então, eu falei das etapas da revisão, então agora eu vou falar de dar exemplo, tem vários protocolos, tá? Eu vou dar exemplo de alguns. Então, essa página aqui, cada bolinha dessa é um protocolo diferente, tá? Tem muitos protocolos. Então, o mais conhecido é o Cochrane, que é da área de médica, tá? Então, aqui tem uns guidelines, né? E esse, só para ter mais um exemplo, teve um aqui que eu tirei, porque não faz muito sentido. Esse, por exemplo, é MMAT, né? Métodos mistos, né? De avaliação, de ferramenta de avaliação de métodos mistos. Então, tem aí a referência. Então, ele tem, por exemplo, aqui um esqueminha para você, você mesmo se guiar ao fazer a sua revisão, tá? Então, assim, a pergunta de pesquisa está clara? Sim, não posso dizer, e comentários, por exemplo. Né? Então, você mesmo vai respondendo isso aqui e vai dando checklist, tudo. Aqui tem todos os itens que tem que ter uma revisão sistemática segundo esse protocolo. Tá? Então, tem todas as perguntinhas que você tem que seguir. E aí eu falo do protocolo Prisma, que é um dos protocolos mais conhecidos, tá? E ele é extremamente rigoroso. Então, aqui eu botei um print do artigo que traz ele, tá? Já é uma revisão de 2021, foi publicado em 2021, que é o Prisma 2020, que já foi atualizado. E aí ele né? Ele diz como você fazer esse relato transparente de revisões sistemáticas e meta-análise, tá? E ele é composto por 27, já vou falar, 27 itens, tá? Então, o Prisma, só assim uma historinha, né? Ele foi desenvolvido em 2005, foi publicado em 2009, e ele expande e atualiza um outro protocolo que se chamava Quorum, que aqui está errado, tá? Então, o início do Prisma foi aqui em 2005, publicado em 2009, e o que a gente está usando já é a atualização de 2020, tá? Então, ele consiste de quê? De uma lista de 27 itens que você vai seguir e verificar. Né? Você está fazendo a sua revisão, você tem que ir seguindo todos esses itenzinhos aqui, que muitos deles são os que eu falei lá sobre, quando eu expliquei como fazer, vários estão aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, porque são 27 itens, mas, enfim, é bem detalhado, tá? Isso é importante eu dizer isso, porque isso é mais um argumento para aquilo que eu falei, né? Que, aliás, é o próximo slide também. Não é não. Que o que eu falei, que tem alguns artigos já reclamando, digamos assim, que se definem como revisões sistemáticas quando não são revisões sistemáticas. Não tira o mérito da revisão. Né? Oi? Ana, Leandro, teve uma pessoa que levantou a mãozinha aqui agora. Tá, pode falar. Eu não sei se a gente abre, deixa para conversar no final, ou hoje você já quer responder agora? Pergunta a ele o que ele acha. Leandro, você que levantou a mão, pode ser no final ou você prefere agora? Foi por engano que está dizendo. Então tá. Então, aqui estão... não tira o mérito, né, que eu estava falando, da revisão, mas às vezes é uma revisão integrativa, que é extremamente importante, mas ela não pode se autodenominar sistemática se ela não segue um protocolo todo rígido. Tá? Não tira o mérito, mas é questão de nome, né? É um nome errado. Outra característica extremamente importante da revisão sistemática, né, de um artigo de revisão sistemática, é que o resumo tem que ser estruturado. E aí eu vejo um monte de gente brigar a beça por isso. Porque, às vezes, a pessoa faz uma revisão sistemática toda direitinho e faz um resumo comum. Né? E o resumo, a declaração Prisma, ela orienta que tem que ser resumo estruturado. Né? Então, vou botar aqui entre aspas e vou ler com vocês. Então, apesar das orientações publicadas sobre como escrever o resumo na declaração Prisma, que guia a elaboração de revisões sistemáticas em geral e em outros lugares, avaliações mostram que a apresentação de revisões sistemáticas em resumos de revistas e conferências é deficiente. Tá? Então, o resumo tem que ser estruturado, tá?
Então, ele tem que permitir uma avaliação rápida, um resumo estruturado, já vou falar o que é um resumo estruturado, né? Mas ele permite que você leia ele rapidamente, você já vê se ele é válido, se ele é aplicável, se ele é relevante para você, a robustez da abordagem metodológica. Então, às vezes, o resumo não te diz isso, você perde um tempo danado para depois, lá no meio, chegar à conclusão que ele não é robusto. Tá? Ele facilita a compreensão da leitura, identificação em pesquisa eletrônica, ainda tem isso também, indexação, né, facilita muito. A padronização facilita a comparação entre diferentes revisões. Tá? E aí o checklist, o Prisma também tem esse checklist do resumo estruturado. Então, o que é o resumo estruturado? Ele tem que trazer o título, os objetivos, o método, né, com todos esses itenzinhos aqui, né? Você tem que explorar isso aqui. Método, resultado, discussão e outros. Se por exemplo, se ele tem patrocínio, se ele não tem patrocínio. Né? Se ele tem algum suporte ou não. Isso é importantíssimo. Se eu estou fazendo alguma pesquisa que tem, sei lá, suporte financeiro de uma empresa particular que pode ser extremamente tendencioso, e às vezes você não sabe disso ou vai saber disso lá no final, e isso é relevante, por exemplo. Tá? Então, isso é um resumo estruturado. Tem vários artigos que a gente encontra que são estruturados, ele facilita muito as revisões em especial, a leitura de todos, mas as revisões em especial. Tá? Outra coisa que o protocolo Prisma traz, que é bem bacana, é um fluxograma. Então, assim, só para dar uma ideia, no site eles têm tudo isso aqui que está em azul é link, e você tem um diagrama, um fluxograma que você pode baixar e preencher. Tá? Então, como é que é? Isso aqui é um fluxograma em que você bota aqui, ó, estudos prévios, a identificação de novos estudos e aqui a identificação por outros métodos. No estudo que eu fiz, por exemplo, aqui, ó, estudos incluídos na sua revisão. Aí, quantos lá, milhares que você achou? Né? Quais que foram incluídos? Aí você bota aqui as bases, né, que você usou. Está aqui, ó, o número de bases, o número de registros, e aí aqui ainda tem a justificativa, ó, quantos que foram removidos porque eram duplicados, quantos que foram inelegíveis por ferramentas automáticas. Você percebe que está tudo aqui justificado com os números direitinho. E aqui são outros métodos. Outros métodos, no meu caso, lá eram os artigos que eram do Benjamin Constant. Tá? Então, eu separei, botei aqui os da base de dados da CAPES e aqui eu botei da fonte externa, tá? Então, aqui você vê inteiro, porque estava muito... Aqui eu botei maior, mas não botei completo, porque não cabia, só para dar um zoomzinho, né? Mas é um fluxograma desse tipo em que você bota todos os números lá direitinho, etapa a etapa, e aí no final você junta, né? E aí tem lá o número de artigos que foram selecionados. Então, você vê que para começar a pesquisa você demora bastante, né? Mas é muito interessante, porque quando você começa a fazer análise, você já está extremamente íntimo dos artigos que você vai analisar, porque esse processo todo, né, de releituras é muito interessante. Tá? E último protocolo que eu vou falar é da Kitterham, né, que é o que eu falei, que é uma autora Barbara Kitterham. Ela é da área de engenharia de software, mas não é só para a área de engenharia de software, tá? Esses guidelines é outro protocolo. Então, esse artigo traz o protocolo, até porque ela se baseia no Prisma, tá? E aí vem... só um minutinho. E aí vem, feito isso, né, falados os protocolos, né, uma das etapas que você vai ter que definir com a sua equipe, qual protocolo eu vou seguir, né? E aqui, alguns softwares, então, vou falar agora de análise qualitativa, né? Então, tem o Iramutec, que é uma interface R para análise multidimensional de textos e questionários, é muito interessante. Então, tanto o texto quanto o questionário faz uma análise léxica, inferindo semântica, tá? Desenvolvido por um francês vivo, que responde e-mail, é muito interessante. Então, ele é baseado no software R, né, de estatística, e é feito na linguagem Python. Ambos livres, né, softwares livres. Né? Então, é um dos argumentos que eu uso esse software. Tá? Ele é gratuito, livre. E aqui eu fiz rapidamente uma
uma comparação com os outros, só para até mostrar para vocês, né? O Iramutec, que é esse que eu já falei, e tem esses aqui são os mais usados, o MaxQDA, Alcest e NVivo. São concorrentes, tá? Só que o MaxQDA e o NVivo são pagos, tá? São muito usados até, mas são bem pagos. Por exemplo, o NVivo você pode botar até vídeo, que ele também faz análise, né? Áudio. Mas, assim, enfim, o Iramutec, eu acho que ele é bem completo, né? E faz quase tudo que os outros fazem. Esses aqui tem versão gratuita e versão paga. A versão gratuita você pode usar por pouco tempo, que não adianta, porque essa análise demora e você quer, às vezes, revisitar as suas análises e aí já perdeu acesso. É muito ruim. Ou você paga para usar ou usa um livre. Tá? E aí eu fui lá no Google Trends e vi nos últimos 12 meses quais foram as buscas na web, né, sobre esses 4 softwares no Brasil. Tá? A nível mundial, isso não acontece assim. Mas no Brasil, olha, o azul é o Iramutec, tá vendo? Ele é o mais buscado. Tá? O MaxQDA é o último, né? O Alcest também é um software francês também. Ele usa alguns algoritmos iguais, alguns têm interseção aqui com o Iramutec. E o NVivo é o segundo, tá? Eu já usei um pouco o NVivo, ele é muito bom também, mas é pago, né? Então, aqui eu tenho o Google Trends também me dá essas informações, né, por estado, quais que são mais procurados, né, pelo menos que foram. E aqui você pode mexer, né, nos últimos 5 anos, no último dia, no último mês, né? Ficar brincando de comparar. Então, você vê o azul aqui são os estados onde mais usa o Iramutec. No Rio de Janeiro, né, então você tem aqui o Iramutec, o Alcest e o NVivo sendo os mais usados. Tá bom. Então, dito isso, eu vou falar de alguns softwares para ajudar na documentação. Então, eu estou falando, já falei lá desde o início do Parsifal, tá? Mas para não. Vou mostrar que existem outros, né? Esse Rayyan também é aplicativo da web, também é gratuito, né? Desenvolvido no Catar, que auxilia os autores a realizar o trabalho de forma rápida e fácil, né? Nesse sentido, que ele já tem todos os espacinhos com o que tem no protocolo, né? Então, é só você preencher, só, entre aspas, né? À medida que você vai concluindo, chegamos à conclusão que a nossa pergunta norteadora é essa. Então, você vai lá e preenche no software, tá? Então, isso aqui eu botei uma tela do Rayyan só para dar uma ideia, né? Então, você aqui, cada um desses aqui é um artigo, né? E aqui ele ainda baixa, ainda tem isso, eles baixam, você consegue ver o artigo aqui dentro também, pedaços dele, né? Então, esse aqui é o resumo, né? Um resumo estruturado. Tem esse outro, que é o HeavyMan, que é o Review Manager, que é um outro software, e ele é baseado no Cochrane, né? Na sequência, né, de passos proposto pelo Cochrane, né? Então, o HeavyMan foi projetado para se integrar a outros softwares de revisão também outros recursos são adicionados, tá? Então, cada um desses tem vários vídeos no YouTube interessantes explicando como usa, tá? Também esse aqui é bastante usado. Tem o START também, esse é brasileiro, bem interessante, ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa e Engenharia de Software da Universidade Federal de São Carlos, tá? Bem interessante, também é livre, tá? Ele chama de START, State of Art, né? Estado da arte, através da revisão sistemática. Também é outro bem interessante, brasileiro. E o Parsifal, né? O Parsifal, ele, se eu não me engano, ele é de origem alemã, não tenho bem certeza. Mas eu gostei muito dele, e ele é baseado no protocolo da Kirchner, né? Que eu gosto muito também. Então, ele tem essa cara aqui, né? Você se cadastra gratuitamente. Então, pesquisadores geograficamente distribuídos podem trabalhar junto, né, no espaço compartilhado, então ele ajuda a documentar. Na fase de planejamento, ele ajuda com todas essas fases, aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Na fase de condução, você pode importar arquivinhos, BibTeX, que é a extensão do arquivo que você vai importar, que ele contém ali título, resumo, autores, nessas informações básicas para catalogar.
que quando você está lá na base de dados da CAPES, quando você baixa esse arquivo BibTeX de um artigo, ele vindo para cá, você tem todas as informações, né, para selecionar. Ele encontra estudos duplicados. Então, no passado, você que tinha que ficar vendo lá em milhares quais que são duplicados, que às vezes você está em 2 bases, tem o mesmo artigo em 2 bases. Aí você tinha que ficar tirando os duplicados, dava trabalho, isso já é feito automaticamente, tá? E eu recomendo esse videozinho do YouTube, muito interessante. Esse aqui é uma aluna de doutorado, se eu não me engano, do Instituto de Computação, lá de Niterói, da UF, de Niterói, e ela é que coloca aqui um tutorial, tá? do Parsifal, bem interessante. E, por fim, né, eu coloquei aqui como que a inteligência artificial pode ajudar, né? Então, ela pode ajudar em algumas etapas, né? Por exemplo, eu já tinha falado do Perplexity para ajudar a escolher bases, lembra? Lá no início eu falei do Perplexity. Mas, por exemplo, tem alguns apps de inteligência artificial que mostram visualmente conexões entre estudos. Então, você bota lá um artigo e aí, já vou mostrar até uma tela que mostra isso, tá? Então, eles são Litmap, Connected Papers, Iris e Research Habit. Esses 4, eles mostram coisas desse tipo aqui, ó, Litmaps. Aí você bota lá um artigo e aí ele te dá um grafo, né? É isso que está aqui. Cada bolinha dessa é um artigo e eles são conectados. Se um cita o outro, aqui tem o código, né? Citado por, né? Então, fulano é citado pelo Beltrano. Então, ele faz um mapa de quem cita quem, tá? Então, você vê os assuntos relacionados, então você vê conexões. Então, é muito interessante porque ele vai mostrando aqui, e é bem parecido com o Connected Papers. Eu nunca usei esse Litmaps a fundo, só fiz um pequeno teste. O Connected Papers eu já usei, é interessante. A mesma coisa, ele bota aqui, quanto maior, né, mais citado é a bolinha. E aí aqui você vai aparecendo aqui ao lado, né, o nome dos artigos, que são bolinhas, e com várias informações, né? Quantos autores, quem é o autor, onde foi publicado, o número de citações. Se você quiser abrir o PDF, é só clicar aqui. Então, acaba sendo uma outra fonte de busca também, se você quiser buscar os artigos, né? E mais, né? Eu estou falando aqui de revisão sistemática, mas às vezes você não está fazendo uma revisão sistemática. Você está pesquisando algum assunto, isso aqui já te ajuda bastante, né? Você bota aqui você pode botar o título de um artigo para começar, ou você pode botar palavras-chave para fazer busca, ou um autor, né? Então, você pode, o tópico só de área de estudo, enfim, ele vai te dar artigos e essa relação. Mas é sempre bom você começar com um para fazer o grafo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, o Connected Papers, ele tem, todos eles têm a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita, ele te dá direito a um número X, que eu não vou me lembrar, por mês, de grafos. Então, você pode até fazer a busca aqui, mas ele só gera, sei lá, 5 grafos por mês. E isso é meio frustrante, né? Você acaba pagando. Esse aqui é o problema, tá? Então, deixa eu voltar. Tem apps, né, que podem mostrar contexto em artigo, mostra contexto em artigo e em que é citado, né? Então, por exemplo, esse site é um outro app que ele mostra não só o número de citações que um artigo tem, mas em que contexto que ele foi citado. Isso é bem interessante, tá? O que responde perguntas sobre estudos, tem esses dois, o Mata e o Perplexity. Eu não mexi no Mata ainda, mas já mexi no Perplexity. Então, por exemplo, você bota lá um PDF e faz perguntas, né, sobre o assunto que está sendo digerido lá. Então, você conversa, na verdade, com ele para entender, para digerir melhor. Você pode, por exemplo, não entendi esse parágrafo, ou eu quero aprofundar melhor esse parágrafo. E aí ele pode responder perguntas, tá? Esse outro aqui é da Scopus, da Elsevier. A Elsevier também produziu um app de inteligência artificial, bem interessante, que fornece um parágrafo resumido. Não é o resumo oficial, não, tá? Sobre um tópico de pesquisa. Ele já te dá um parágrafo resumido com as referências citadas e outras questões para explorar. Então, você pode botar lá um artigo, ele vai fazer o resumo ou do artigo todo, ou de um trecho, tá? Esse Elicit, ele resume artigo ou trechos dele, mas ele faz muitas outras coisas. Eu botei aqui o que interessava.
Esse chat PDF também é outro interessante, que você bota o PDF lá, ele processa e analisa. Você pode botar vários documentos, ele, inclusive, falar quem está relacionado com quem. Então, tudo isso pode ajudar você na hora da análise, por exemplo, né? Se você está com... pensando, né? Como é que eu relaciono esse artigo com esse? Ele pode te dar algum caminho, enfim, né? Ajuda, né? A equipe a tirar. Ou você pode rejeitar também o que esses apps te disserem, óbvio, né? E é isso, né? Então, aqui vão seguir... Aqui só botei mais uma vez o guia de metodologia da revisão sistemática que está nesse livrinho e as referências, tá? E aí, por fim, eu queria só disponibilizar aqui, agradecer muito a presença de vocês e botar meu e-mail, dizer que eu realmente respondo, se vocês quiserem escrever, a gente conversar, ou enfim, o que puder ajudar, eu estou disponível, tá bom? É só escrever. Então, eu espero ter sido útil aí. Ana, muito obrigado pela sua apresentação. Você demonstrou o quanto que é densa, não é simples, né? Para que seja uma pesquisa de fato, uma pesquisa que apresente seriedade, né? Veracidade, né? São necessárias todas essas análises. Muito obrigado, Ana. E a gente tem aqui já algumas perguntas, já tem algumas participações, né? O Leandro já está com a mão levantada, mas, Leandro, se você me permite, antes de você, tem a pergunta da Flora. Pode ser, Ana? A gente pode partir para a segunda parte? Estou botando o e-mail aqui, porque alguém falou que não deu tempo de anotar. Uma primeira pergunta que apareceu aqui, Ana, é da Flora. Eu não sei se a Flora gostaria de ligar o microfone. Ela queria perguntar sobre a escolha da base. Inicialmente, ela fez uma pergunta assim: o que seria melhor? Escolher apenas uma base ou quanto mais bases, melhor? Ou depende? Ah, tá. Não, eu acho que uma base você fica muito restrito. Você fica muito restrito. É bom você escolher o maior número possível de bases. O problema é você escolher muitas também, isso fugir a sua capacidade de processamento, né? De ficar muito. Mas um critério que não é aceito falar assim, olha, eu reduzi porque era muito artigo para eu ler. Né? Isso não é um critério. Digamos que você esteja... Eu sempre dou o exemplo da medicina, né? Porque é o que mais a gente fica sensibilizado, né? Mas se você está estudando uma cura de uma doença, aí você fala assim, não, tem muito artigo, eu vou pegar só esses aqui. Eu falei, mas pode ser que a cura da doença que você está pesquisando esteja lá naquela base que você não pesquisou, né? Então, a gente não pode ter esse critério. Tá? Então, quanto mais bases relevantes para a sua área, para a sua pergunta, elas devem ser consideradas. Né? Nas revisões que eu fiz, eu fui... porque a base da CAPES, ela dá por ordem alfabética, né? Então, pelas iniciais do nome das bases, ela agrupa dessa forma. Eu, por exemplo, eu fui em letra por letra. Letra A, quais as bases? E aí, eu já ia vendo quais que me interessavam. Tá? Eu fui em todas. Aí várias eu descartei, né? E aí, depois que eu tive, né, eu e minha equipe, a gente teve olha, essas aqui. Aí depois eu fui me certificar. Eu, na época que estava fazendo, ainda não estava usando inteligência artificial, então não fiz essa busca em inteligência artificial, mas aí eu fui fazendo as perguntas, quer dizer, a confirmação em outras revisões sistemáticas. Realmente as pessoas estão se baseando nessas que realmente eu encontrei. Né? Indo uma por uma lá no site do portal de periódicos da CAPES e selecionando. Né? E outra coisa, obviamente, para pessoas experientes, para saber, olha, quais são as bases que você costuma usar? Né? Eu posso, por exemplo, se eu estou na área de pesquisa do Adriano, eu falei, Adriano, quais as bases que você costuma usar? Ele vai falar. E aí eu vou ver se aquelas fazem sentido para a minha pesquisa ou não. Então, você vai conversando com as pessoas também, o que eu falei, consultar especialistas é sempre uma boa. Mas não é bom se prender em uma só, não, porque você vai reduzir o seu olhar sobre o problema, sobre as soluções, né, do problema. Perfeito, Ana, obrigado. A próxima pergunta vai ser do Leandro, Ana. Leandro, levantou a mão, pode abrir o microfone. Vou agradecer, enquanto ele não abre aí, vou agradecer a Larissa, a Isabela, um beijo para vocês. A pergunta do Leandro. Agradecer a todo mundo, né? Todo mundo que está aqui.
Não sei se, acho que o Leandro talvez não queira falar, ele colocou aqui no chat. A pergunta dele é o seguinte, Ana: por que dissertações e teses não são consideradas boas fontes? É porque, assim, normalmente, né, a dissertação e tese, depois ela tem um artigo. Né? Normalmente as pessoas publicam o artigo da tese, publicam o artigo da dissertação. Esses, sim, são levados em conta. Por quê? Na revisão sistemática, tá? Porque tem várias revisões que é ao contrário, a pessoa só estuda teses e dissertações, né? Fazendo análises, né, mais profundas daquilo que está lá. Mas as sistemáticas eles tiram porque eles consideram os artigos que estão falando daquela tese, daquela. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você tem um artigo de uma tese, você tem a certeza de que ela já foi, primeiro, avaliada pela banca, pelo orientador, pela banca e pelos pares. Porque quando ela foi publicada, quando o artigo foi publicado, ainda teve avaliação de pares. Tá? Então, esse olhar dos pares é o que eles colocam na revisão, tá? Mas eu mesma também fiz uma revisão que eu acabei incluindo dissertações e teses, né? Eu fiquei assim, então eu não segui esse protocolo que dizia que não, né? Para não, que era literatura cinzenta, mas foi o que eu disse ali, não existe muito consenso sobre, por exemplo, a literatura cinzenta, né? Que tese estava lá, né, nesse grupo. Eu achei muito relevante para o tema que eu estava trabalhando ali, considerar, tá? Mas eles que não consideram é porque eles querem só o artigo que já foi produzido depois que você defendeu tese e dissertação, tá? Eu estou vendo uma pergunta aqui, Adriano, que é sobre o Research Rabbit, né, que a Fabiane pediu. O Research Rabbit eu também não usei muito, eu só fiz poucos testes, porque tem muitos hoje em dia, né? Então são poucos os que eu usei realmente, né? Eu estava mais ou menos listando as possibilidades de uso, né? Eu gostei muito até agora do Perplexity, porque ele responde perguntas e, ao mesmo tempo, ele te dá o tema, né? Eu faço perguntas sobre um trecho lá qualquer, ou sobre assuntos, e aí ele vai me dando referências, né? Coisa que, por exemplo, o ChatGPT na versão gratuita não dá. Eu também não tive acesso, por exemplo, ao ChatGPT 4, que é o pago, né? Mas quem paga diz que vale a pena, né? Mas eu não pago o ChatGPT, diz que tem muitas possibilidades em pesquisa científica também, mas também não sei te dizer, tá? E é isso, o Research Rabbit também só listei as suas potencialidades, mas também acabei não usando. E hoje em dia você tem que mergulhar em um deles, né, e fazer muitos testes, né? E realmente eu não fiz. Perfeito, Ana. Então você tinha respondido. Ainda, mas espero fazer, viu, Fabiane? Você tinha respondido da Fabiane, né? Fabiana, a Flora também. O Leandro ainda está com a mão levantada. Leandro, você ainda tem mais alguma pergunta? Ok. E a gente tem mais uma pergunta aqui, Ana, que é da Isabela. Ela pergunta o seguinte: os estudos primários avaliados como tendo viés devem ser excluídos ou mantidos na RSL, tendo visto que, dependendo da ferramenta de avaliação da qualidade, a orientação é diferente? Isso, ótima pergunta, Isabela. Isso você e a sua equipe que vão decidir, né? Mas eu tiraria, né? Eu acho que eu colocaria ali como um dos critérios de exclusão, né? Se tem viés, mas e agora eu não entendi quando você fala que dependendo da ferramenta de avaliação, mas a ferramenta de avaliação você também, a equipe pode formular a sua própria, né? E isso baixa nota, né? Digamos que ele não estava inicialmente como critério de exclusão, e aí na hora da ferramenta de avaliação você está vendo se tem viés, né? Por algum motivo foi detectado, e aí isso acaba sendo um critério de exclusão, né? A ferramenta de avaliação ajuda muito a fazer mais exclusões, né? Ótima pergunta. Eu tiraria. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto eles estão se organizando para perguntar mais alguma coisa, posso perguntar também, Ana? Lógico. Bom, primeiro, de novo, dando os parabéns, obrigado, foi assim, muito contributiva a sua fala, sabe? E eu queria destacar uma questão que você trouxe, que é com relação aos resumos não estruturados,
porque quando a gente, de fato, vai olhar para os artigos, e você destacou isso de uma forma muito, muito, muito interessante, é muito comum que a gente, às vezes, encontre artigos que foram publicados com resumos mal feitos, e isso dificulta demais a nossa pesquisa, né? Então, se você puder, de repente, falar um pouquinho mais sobre isso, que acho que dá um certo conceito, estamos aqui com diversos pesquisadores, pessoal que vai publicar artigo, pessoal que já publica artigo, se você puder falar novamente, te agradeceria, Ana. Eu vou até voltar daqui a pouquinho com a apresentação nesse slide, mas realmente não é só para revisão, né? Como o Adriano falou, não é só para revisão sistemática que um resumo mal feito atrapalha, né? Ele não só deixa de contribuir, como atrapalha. Porque você está lendo, você lê o resumo, não te disse nada, né? Nada. Então, existe... Comum, né? É horrível, porque eu diz muito pouco, né? As pessoas, eu não sei se é pressa, às vezes, que as pessoas têm, deixa o resumo por último e acaba não dando as informações, né? E é tão importante, e aí, tanto naquelas abordagens de fazer pergunta, é importante que a sua pergunta seja completa, né, que tenham todos os elementos. O seu título também tem que ter os elementos, tem que descrever, uma pessoa que leia o seu título, entender do que se trata, né? Qual é a área e qual é a sua pesquisa, o que você está fazendo está no título, e isso está no resumo, né? Então, o resumo que tem aqueles elementos que tenha não só o tema, o objetivo, qual é a pergunta, qual foi a metodologia, qual foram os resultados, é lógico de forma resumida, mas e até esses estruturados, ele vem até em negrito, tem alguns artigos, né? Não sei se vocês já viram, mas ele vem em negrito. Então, tem lá um resumo, aí tem lá objetivos, 2 pontos, em negrito, e aí escreve lá objetivo, depois metodologia, aí diz qual foi, né? Lógico que resumidamente, né? Resultados, encontrou isso, isso e isso. Aí, lógico que você quer saber o como, aí você vai ler o artigo, mas ali já está toda a informação que você precisa. E aí, como eu falei, para indexação é perfeito, porque essas ferramentas automáticas, quando forem indexar o artigo, vai indexar no local certo, porque ele entendeu exatamente o que é o trabalho, e mesmo que você não esteja fazendo, se você estiver fazendo uma revisão, é perfeito, porque você lê um artigo, um resumo estruturado, você tem condições de aplicar o seu critério de inclusão, exclusão, saber se aquilo é relevante para a sua pesquisa ou não. Mas mesmo que não seja uma revisão sistemática, também, né? Você está vendo um artigo, você às vezes não está fazendo uma revisão, mas você quer saber, né? Você tem sempre uma seleção interna na cabeça da gente. Isso aqui me interessa ou não, né? E um resumo mal feito faz você perder tempo, né? Então, tem locais que não ficam bravos quando você não bota o resumo estruturado e nem aceita como revisão sistemática, né? Verdade. Obrigado, Ana. Eu trouxe essa questão porque a Flora, inclusive, tinha levantado uma pergunta lá no seu... Logo em seguida você explicou, mas eu achei interessante trazer novamente para a gente reiterar esse assunto. A gente tem uma nova pergunta aqui, que é da Isabela, né? Que faz a seguinte questão: como usar a análise de Bardan em termos de categorias? Mas a gente não quer dizer, quem faz a revisão sistemática pode ter um olhar tanto quantitativo quanto qualitativo, né? Mas se você for fazer uma análise de conteúdo, né, segundo Bardan, não tem nenhum software, aliás, eu já ouvi isso, eu estou ressaltando porque eu já ouvi, gente, não, porque tem tal software que faz análise de conteúdo. Eu falei assim, ela está se revirando no túmulo, porque software nenhum vai fazer análise de conteúdo. Quem faz análise de conteúdo é o pesquisador. Mas tem software que ajuda, tá? Em especial, eu trabalho com o Iramutec, que ele é maravilhoso, que ele separa de acordo com... Ele separa, ele faz, na verdade, análise de frequência de palavras em todos os textos que você coloca ali, que você selecionou, e aí ele faz um tratamento estatístico, né? E ele separa em classes, não são as categorias de Bardan, mas em classes. E aí ele tem o Q quadrado e tem o p-valor, que esse Q quadrado ele mede a aderência da palavra àquela classe, né? E o p-valor, eu também já esqueci, mas ele também te dá outra informação importante lá em relação às palavras que foram selecionadas, ele seleciona em classes. E aí, nessas classes, por exemplo, ele diz quais são formadas, aí você começa a ver as palavras que aparecem, e eu acho impressionante, porque todas as vezes que eu usei, eu fico assim, surgiu para mim ali, elas afloraram, mas eu não segui necessariamente as classes que estavam ali, mas aí eu, às vezes, juntei duas que ele me propôs, juntei outras duas, mas ele me dá a inspiração, porque você tem muitas informações
precisas, né, sobre aquele comportamento léxico que acaba te dando um comportamento semântico. Isso que é muito interessante. E aí me ajuda a fazer uma análise de conteúdo, segundo Bardan, você encontrar as categorias, não que ele já selecione, ele já faz um a priori e aí você vai ajeitando, né? E às vezes, ao contrário, você olha aquelas classes, fica difícil de você enxergar quem são as suas categorias, né? Mas, enfim, todos são recursos que podem te ajudar, tá? Não sei se eu te respondi, Isabela. Isabela, se quiser ligar o microfone. Ela disse que sim aqui. A Larissa comentou no chat ainda sobre a questão da nossa discussão aqui do resumo estruturado. Ela comentou que sujeitos de pesquisa também são importantes no resumo. Um dos meus critérios era esse e muitas vezes foi difícil de achar. É verdade, Larissa. Você tem que ficar lendo, procurando no texto quem é a população e você não consegue, né? Isso é muito irritante, às vezes, principalmente quando você está com um volume muito grande, né? Então, realmente ajuda muito, quem é o sujeito da pesquisa, exatamente. Ana, enquanto não tem, pelo menos eu estou aqui vendo, acho que não tem nenhuma outra pergunta, mas fique à vontade para perguntar. Eu queria trazer uma questão para você, Ana, que é com relação ao uso da inteligência artificial, que no nosso meio acadêmico ainda é bastante polêmica, né? A questão da inteligência artificial. Como é que você verifica isso? Assim, quais seriam os limites para a utilização de uma inteligência artificial numa RSL? O que você indicaria para isso? Eu acho que a grande questão que todo mundo discute muito, né, hoje em dia é a questão de plágio, né? Também tem outras várias ferramentas para você detectar plágio, né? Mas, assim, eu estou perpassando essa fase de que eu estou pegando um texto pronto para publicar, não é isso, né? Então, eu estou usando essas ferramentas para me dar um entendimento melhor, para me dar essas respostas, tipo, que bases eu uso. Então, são informações que a gente usa e você vai verificar, porque a gente sabe que elas também cometem erros, né? Não são 100% seguras as respostas que você obtiver. Então, mas ele te dá aquela luz e você vai confirmar, ou não, vai ver se tem referência, é aquilo mesmo, mas ele já te dá uma primeira luz. E eu vejo dessa forma que não tem retorno, não tem retorno. Eu acho que é uma discussão muito parecida ao uso de calculadoras em sala de aula, em outra época da vida, né? Mas assim, sei lá, 30 anos atrás se discutia porque a máquina de calcular vai fazer as pessoas não fazerem, não conta, não saber fazer, não raciocinar. E eu acho que em outra escala estamos com problemas parecidos. E a questão, por exemplo, na área de matemática especificamente, né, eu não citei aqui nenhum deles, eu estava preocupada em citar recursos de inteligência artificial para pesquisa científica, né? Mas, por exemplo, tem muitos de matemática que resolvem questões, né, inclusive justificando passo a passo. Agora, tem umas que resolvem errado também. E isso pode ser, eu acho que, extremamente importante em sala de aula, né, de você usar com o aluno, porque a inteligência artificial, primeiro, ela tem que ser entendida. Então, as pessoas têm que entender para poder usar e poder criticar, para poder selecionar a resposta que é satisfatória, correta ou não. Né? Se você não usar, você não vai ter essa experiência. Né? Então, eu acho importante usar, eu acho que é importante preparar aulas, preparar atividades didáticas em que o aluno seja colocado para usar, né? Foi boa a resposta, está certa a resposta, como você concorda ou não concorda, porque, inclusive, você evita essa histeria de se tem plágio, se não tem plágio, né? Porque eu acho que, na verdade, quem está tão só preocupado se o texto vai ser colado é porque, na verdade, em prova, né, por exemplo, em trabalho, é porque o trabalho dele era meio mecânico, né? Se a inteligência artificial ele está fazendo, é porque, às vezes, não era uma coisa tão interessante. Então, a gente também tem que reformular nosso ensino, né? Eu acho que isso acabou botando isso em evidência. Então, dado que não tem retorno, não adianta você falar, eu gosto, eu não gosto, mas é a questão que você pode até não gostar, não ser muito afeita à tecnologia, mas ela não vai retroceder no mundo só porque você não gosta, né? E aí você também fazer com que seu aluno não esteja exposto a isso, eu acho ruim, eu acho que ele tem que saber usar, né? Aquela história da máquina de calcular. Vou te dar um exemplo, né? Aquela coisa de se você faz 1 vezes 3, 1 divide por 3, depois multiplica por 3. Isso tem que dar 1, né? E aí tem máquina que vai dar 0,99999.
E aí, se você não discute isso com o aluno, ele vai achar que a máquina está errada. Ah, é porque a máquina era barata. Entendeu? Então, ele não sabe que o 0,999 é igual a 1 se for infinitas casas. Então, essa exposição à tecnologia que você tem que aprofundar com o aluno, para ele ser crítico em relação às respostas que vêm, né? E não você simplesmente ausentar o aluno, não vou usar, porque, né? Você pode até não usar, mas ele vai usar, o aluno vai usar. Né? Então, eu me lembro, há pouco tempo eu estava dando aula de álgebra linear, o menino falou, ele pegou o celular dele, já escaneou uma matriz, já não precisa nem digitar, já está ali, ele já resolve tudo que tem que resolver. Né? E aí, então, o importante é discutir o quão boa é a resposta, o quão interessante se é correta, ou não é, enfim, auxiliar, né? Eu vejo assim, Adriano, que não tem retorno, sabe? E em termos de pesquisa, eu acho que pode auxiliar, sim, sabe? A gente ter um entendimento melhor sobre um artigo. Primeiro, ajudar quando o volume é grande, né? Fazer essas conexões. Quando você tem um volume grande de artigos, ele ajuda você a enxergar um mapa, que você vê as conexões, ajuda a dizer quais as melhores bases para você usar. Então, ele acaba sendo um parceiro ali de pesquisa que você vai verificar se realmente é ou não é aquilo que ele está falando, né? Não é para ele escrever, escreva a minha introdução. Não, não é isso, né? E eu acho que a gente tem que ensinar, né, os alunos também, e aprender com eles, porque eles também sabem muito sobre isso, via de mão dupla, né? A usar da melhor forma possível, né? E usar, inclusive, os outros que são... Eu estava até vendo, tinha um que era só de plágio, né? Para você também ver plágio, detector de plágio, é o Text Qualifier. Aí, Text Qualifier também é um para você detectar plágio. Então, é isso. Em alguns momentos você vai precisar verificar isso, né? Mas não pode deixar de usar, eu acho, assim, é a minha visão. Excelente resposta, Ana. Muito obrigado. Eu concordo contigo, sabe? A gente não tem retorno. Não tem. Nós precisamos analisar a melhor forma de utilizar essa tecnologia para ser contributiva para a nossa pesquisa. E assim, às vezes também eu vejo assim um pouco de... Às vezes a gente não para pensar, e assim, tem tanta gente que eu vejo que vai lá na internet, pega os slides de não sei quem e dá aquela aula. Aí, se você pegar da inteligência artificial, diz que é plágio. Quer dizer, mas você foi lá e pegou os slides do outro, dando aula com os slides do outro, e não copiou igualzinho, e você não estava preocupado com plágio. Agora você está preocupado com plágio. Então, existe também duas medidas, né, para lidar. Eu acho que isso vem desse terror que, às vezes, a tecnologia faz a gente ter, né? Verdade, Ana. Pessoal, pelo meu controle aqui, eu cheguei a apresentar todas as perguntas. Será que eu esqueci de alguém? Por favor, se alguém tiver mais alguma questão, se manifeste, ou se eu tiver esquecido de alguma pergunta, por favor, se manifeste também. Obrigada, Genesia. Bom, há várias... Beijão. Ô, Genesi, pode falar. Não, só parabenizando a Ana mesmo pela apresentação. Obrigada. Perfeito. Ana, há várias felicitações aqui, né? Dizendo parabéns pela palestra, várias aqui no chat, tá? Depois eu posso até te mandar no chat, para você dar uma olhada. Sim. Eu só espero ter sido útil, gente, porque é isso, às vezes a gente fica... são tantos passos, né? Que é para você ficar... A gente fica um pouco perdido, né? E aí uma linha mestra às vezes ajuda, mas mesmo assim tem muito para aprender, né? Isso aí é só um caminho, né, das pedras, mas tem muita coisa para fazer. Com certeza foi muito válido. Estou fazendo as palavras da Charlene, né? Que ela falou, com certeza foi muito válido a palestra. E, pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente caminha para o fechamento do evento. A Flora está comentando aqui, foi muito útil, mas precisaríamos de mais tempo para te ouvir falar, Ana. É verdade, Flora. Uma outra vez que eu falei de revisão, eu tinha colocado muito mais coisas e eu acabei reduzindo, porque senão eu acho que fica muito confuso de tanta informação, né? Mas é verdade, tem que ser um pouco mais devagar,
que é muito detalhe, né? Podemos pensar, Ana, em propor, de repente, uma oficina, caso você tenha disponibilidade para o ano que vem, né? Agora, esse ano, a gente já está na reta final. Isso. Né? Porque eu concordo com a Flora, a gente precisaria de mais tempo, a gente pode conversar a respeito sobre isso, talvez mais de um evento para formar uma oficina, mas a gente conversa com calma. Tá bom, tá bom. De maneira foi muito, muito bom. Então, agradeço demais a presença de todo mundo e o convite do Adriano. Nossa, nós que agradecemos, agradecer a presença de todos e todas. Né? Ana, muito, muito obrigado pela sua palestra, foi bastante contributiva. Né? Muito obrigado por compartilhar conosco toda essa sua pesquisa, essa sua trajetória, né? Que a gente percebe que é de muito fôlego, né? Para ter contato com tudo que você nos apresentou. E eu reitero aquilo que eu falei há pouco, né? Que você conseguiu demonstrar para a gente quanto que a pesquisa ela deve ser séria, né? E há ferramentas para que a gente trabalhe uma pesquisa nesse caminho da seriedade, né? Da veracidade. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço.